A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer a Deus primeiramente por mais essa oportunidade de trazer mais uma mensagem até os nossos amados irmãos. Mensagem essa que com certeza vai abrir os olhos do entendimento dos amados. Agradeço a cada um de vocês também que tem compartilhado nossas mensagens, que tem se inscrevido aí, os novos inscritos no canal Reconciliados em Cristo. Muito obrigado por estar aí dando essa força aí ao nosso canal. Olha o tema da nossa mensagem aí, né? E antes de dar início, né, eu peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixe seu like, ative o sininho aí em todas, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante e que mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem. Então, se essa mensagem foi edificante para você, compartilhe. Olha o tema da nossa mensagem, abençoado. E não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Vou mudar aqui. Olha, durante muito tempo a gente tem ouvido aí falar para não dar lugar ao diabo. Eu que passei pouco tempo dentro do sistema religioso, nem cheguei a ser um membro de carteirinha, batizar nas águas, mas eu fui alcançado aí, ou seja, a maneira de falar, né, pela graça de Deus, que me abriu os olhos do entendimento. Hoje estamos aqui trazendo essa mensagem até os amados irmãos. Mas eu tenho visto muito aí comentários, né? Não dá lugar ao diabo. E as pessoas, isso são dito aí nas chamadas igrejas. E as pessoas acreditam que tudo que está acontecendo de ruim em nossas vidas é um tal chamado, é um ser chamado diabo. Mas para nós que temos aí as escamas já caídas dos nossos olhos, já olhamos assim com olhares da graça de Deus, que já temos o entendimento alcançado pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, nós entendemos que Deus é soberano e que Ele não compartilha a sua glória, o seu poder com ninguém. É só dele, o poder é só dele, é só Ele que tem poder, é só Ele que é soberano. Então, abençoado, não tem como eu falar que Deus está no controle e acreditar que existe um diabo por aí, atentando as pessoas, levando as pessoas a praticarem coisas erradas. Não tem como. Eu sei que para alguns irmãos que estão aí, ainda fazendo parte de um sistema religioso, porque aprendeu durante anos e anos e anos, de uma forma que existe um diabo fazendo com que as pessoas pequem, fazendo com que as pessoas errem. Eu sei que essas pessoas, essa mensagem aqui vai ser muito forte para elas. Mas, abençoado, assista até o fim. Assista até o fim. Pegue a sua Bíblia. Não assista esse vídeo sem a sua Bíblia do lado. Não faça isso. Acompanhe, critique, deixe o seu comentário. Isso é muito importante. Olha, se você acredita que Deus é soberano, mas existe um diabo que se rebelou lá no céu e foi jogado aqui na terra, então ele não é soberano. Ele falhou, então. Esse lugar lá no céu, então, que um dia nós iremos estar lá, não é um lugar bom para ir, porque é assim que o sistema religioso fala. Eu não queria estar aqui falando do sistema religioso, mas é o sistema religioso que traz essas mentiras, como essa daqui, que são anunciadas aí nos locais chamados igreja. E não deem lugar ao diabo. O que significa não dar lugar ao diabo? Imagina você, o planeta Terra com 7 bilhões de habitantes. Eles falam que o diabo anda em derredor. Agora imagina o diabo andar ao derredor de 7 bilhões de habitantes. Aí está comparando esse tal diabo
como Deus. Porque você sabe que só Deus é onipresente, onipotente e onisciente. É só Ele que é capaz disso. Então, quando eu acredito que existe um diabo que anda ao derredor, eu estou falando que existe um outro ser igual a Deus. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes as pessoas acreditam que você está falando asneira, você está com heresia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estou vendo que Deus é soberano e que além dele não existe mais ninguém, mais nada na face da terra. Olha, vamos dar início aqui, só para vocês terem uma ideia. Abra sua Bíblia aí em João 6, 70 e 71. Olha o que está dizendo. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. É um diabo. 71 de João 6. Isto dizia ele de Judas, o Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aí eu te pergunto, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. É assim que o sistema prega. Exatamente, está escrito. Mas que diabo é esse? A gente vai falar agora. Então, quando eu acredito da maneira que o sistema religioso prega, então eu tenho que acreditar também que Jesus aqui estava dando lugar ao diabo no seu ministério. Então Jesus aqui estava dando lugar ao diabo no seu ministério. Você já parou para pensar nisso? Não tem cabimento acreditar uma coisa dessa. Um de vocês, um de vós é um diabo. É um diabo. Ah, mas é porque existe muito. Então jogou mas lá eles fazem uma salada que ninguém entende. Mandou o diabo e os seus anjos aqui para a terra. Não tem nada a ver, pessoal. Onde fala que foi lançado na terra o diabo e os seus anjos, lá em Apocalipse. Lá está falando de Roma, que foi lançado. E Roma ordenou que os soldados romanos atacassem Jerusalém. O diabo ali era... O grande dragão vermelho ali era Roma. Os diabos, as estrelas ali, que foi lançado na terra, eles falam que é anjo, soldados romanos que foram lançados para destruir Jerusalém. Não vou entrar nesse contexto aqui não, mas eu tenho vídeo aí que fala acerca disso daí. Eu tenho uma playlist aí, né, que fala de Apocalipse. É só acessar aí no canal Reconciliados em Cristo, aí no YouTube. Então, abençoado, se eu acreditar que existe um diabo, que nós temos que preocupar em não dar lugar para ele, eu devo acreditar aqui então que Jesus aqui estava dando lugar ao diabo, porque ele disse que um de vós é um diabo. Então Jesus aqui sabia e não fez nada. Olha o que está dizendo também em Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Uai, como pode? Então existia duas pessoas ali andando com Jesus e ele estava dando lugar ao diabo. Se ele não fez nada, então ele era culpado, porque ele tem e sempre terá poder. Mas não, ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Aí é que o sistema religioso não explica. Eles fazem uma salada, mas não explica. Mas antes de nós entrar nesse assunto, né, e não deem lugar ao diabo, que está em Efésios 4, 27, vamos entender o significado de diabo, para que você já vai com a mente aberta para a realidade, porque de fato é. A Bíblia, ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. Ela foi escrita para um povo naquela época que hoje nós estamos colhendo os frutos daquela época. Nós estamos colhendo os frutos daquela época, tanto é que ela foi pregada até 70 DC.
E de lá para cá, ela se tornou para nós um livro histórico que nos serve para nos motivar, porque tem muitas passagens maravilhosas aqui. Isso é fato. Ah, mas Deus esqueceu de nós. Não tem nada a ver, pessoal. Deus já estabeleceu o seu reino e já está reinando. Tudo sim está nas mãos dele. Tudo sim está sob o controle dele. E pronto, acabou. Olha aqui o que significa diabo dentro do contexto judaico. Não é dentro do contexto brasileiro. Não é dentro desse contexto do Paraguai, da Argentina. Não, é dentro do contexto judaico lá. Diabo, do latim, diabolus, caluniador, opositor, acusador, aquele que nega, chamado em português diabo. Chamado em português diabo. Em espanhol, diablo, diablo. Em italiano, diavolo. Em inglês, devil, devil. Então, abençoado, quando Jesus disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, é porque Pedro já tinha ouvido Jesus falar que já estava perto dele ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos religiosos da época. De repente não falaram para você, eu vou falar de uma forma mais clara. Aqui fala do sacerdote e tal, mas eram os religiosos da época. Hoje eles não falam que é o pastor, que é o padre, né? Mas o sacerdote na época era dessa forma que os fariseus, os saduceus, eram os religiosos da época. Hoje são padres, pastores, presbíteros, e por aí vai, né? Então, Pedro sabia que Jesus tinha que ir, porque ele falou nos versículos anteriores aqui, e padecia muito na mão deles. E Pedro se opunha. Não, de maneira alguma que isso te aconteça. Não faça isso. Só que ele não estava entendendo que o propósito do Messias era esse, de morrer e salvar o mundo dos seus pecados, das suas transgressões e trazer paz eterna, vida eterna, vida com abundância. Ele não sabia disso. Ele estava preocupado que Jesus, não, vamos ficar aqui, não morre não. Ele estava fazendo o quê? Ele estava opondo aquilo que já estava predestinado pelo Messias, que iria acontecer. Tudo isso que eu acabei de falar. Então, por isso que dentro da cultura judaica é conhecido como diabo, Satanás, é adversário, acusador, é tudo isso, não tem nada a ver com esse diabo do sistema religioso. Porque esse diabo do sistema religioso só manifesta lá. Ah, mas eu vi alguém, uma vez um pastor expulsando o diabo e tal, Jesus disse, ide expulsar demônio, ele disse em Mateus 10, bem no começo, no versículo 1, para os 12. Ele não deu poder para mais ninguém além dos 12. Até Judas, que era considerado como o diabo, em João 6,70. Ele chamou os 12 e deu poder para eles. Interessante, né? Para e pensa. Para e pensa. Então, diabo dentro do contexto judaico não tem nada a ver com o que são pregados hoje. O povo precisa saber disso. Então vamos continuar agora, já sabendo de tudo isso aí. E não deem lugar ao diabo. Está em Efésios 4, nós vamos ler 4, 27. Nós vamos ler do 4, Efésios 4, 17 até o 27. Olha o que está escrito aqui. Preste bastante atenção para ver se o contexto está falando de diabo. Algumas pessoas falam, não, mas texto sem contexto vira pretexto. Então vamos ler o contexto. Que diz assim: e assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância
em que estão divididos ao endurecimento do seu coração. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Veja o que é a prática deles aqui, dos gentios. 20. Todavia, foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a vontade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejo enganoso. Se corrompe por desejo enganoso. O despir-se do velho homem é aquelas velhas maneiras que as pessoas tinham. Mais na frente aqui, a gente vai estar falando. 23. E serem renovados no modo de pensar. Está vendo? Serem renovados no modo de pensar. E revestir-se do novo homem, criando para ser semelhantes a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a maneira, o falar, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Todos somos membros de um mesmo corpo. Mas na religião que divide tudo, não, o povo de Deus é só eles. Nós somos membros de um mesmo corpo, em que Cristo é a cabeça. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ou seja, não transgridam a lei. Apaziguem as suas iras antes que o sol se ponha. 27. E não deem lugar ao diabo. Está vendo, abençoado? Falou durante essa leitura de diabo, a não ser nessa passagem final, no versículo 27, não falou. Falou da maneira que as pessoas estavam vivendo, não estavam andando de acordo com a vontade de Deus, não estavam andando de acordo com a palavra. Pessoas mentirosas, fazendo as vontades da carne. Era isso que estava acontecendo aqui. Não era um ser chamado diabo que estava ali, né, fazendo com que as pessoas mentissem, fazendo com que as pessoas pecassem, e por aí vai. Se existe um ser chamado diabo fazendo com que as pessoas façam tudo isso daí, então eu não tenho culpa, porque não fui eu que joguei ele aqui na terra. Se eu acreditar nesse contexto que o sistema religioso ensina, então eu tenho que entender que eu não tenho culpa de errar. Mas quando eu acredito que não existe esse diabo que o sistema religioso inventou, principalmente a Igreja Católica inventou, Constantino, né, inventou esse tal diabo e inferno. Quando eu acredito nisso daí, quando eu acreditar nisso daí, então eu posso errar, eu posso fazer coisas erradas e jogar a culpa nele. Mas quando eu não acredito, eu não vou errar porque não existe diabo aqui. Não existe diabo que está me fazendo isso. Isso aqui é a minha vontade. É a minha vontade. É eu mesmo querendo fazer isso aí. O dia que você entender isso aqui, abençoado, você, sua esposa, vocês não trairão uns aos outros. Isso não vai acontecer mais. Porque ninguém pode mais jogar a culpa que foi um tal diabo que fez a mulher trair o marido trair a mulher, alguém matar alguém, por aí vai. É muito fácil, né? Quando a pessoa erra e fala que é o diabo. Porque aí, não, a pessoa mata 10. Está possuído pelo diabo. Aí leva para uma clínica, chega lá, constata lá, inventa que a pessoa não estava no seu estado normal e fica por isso mesmo. Mas será que a pessoa, a partir do momento que ela souber que tudo o que ela faz
tudo que ela faz, de bem ou de ruim, é proveniente do interior dela? É do interior dela. Deixa eu ver. Então tudo que a pessoa faz de bem ou de mal vem do interior dela, não vem de um ser chamado diabo. Vamos continuar aqui. Efésios 4, 28. Olha o que está dizendo. Olha aqui. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Está vendo, abençoado? O que furtava, não furte mais. Porque não é diabo que está fazendo você furtar. Não é diabo. É sua vontade mesmo. É sua vontade. Não existe esse ser diabo fazendo com que você faz as coisas erradas. O dia que você entender isso, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai trair sua esposa, nem sua esposa trair você. Seus filhos não vai fazer coisas erradas, porque sabe que não existe diabo, que tudo que ele está fazendo é proveniente do interior dele, dessa pessoa. Então, não existe isso. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Está vendo? Só falar coisas boas. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha, o que está dizendo esse versículo aqui? Nós já nascemos, digamos assim, selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção, para o dia em que Deus nos chamar para junto dele. Não essa carne, mas o nosso espírito, porque é de lá que viemos, é para lá que nós voltaremos. Eclesiastes 12, 7. O pó volta o pó, o espírito volta a Deus. Ninguém volta a um lugar que nunca foi. Se nós vamos voltar a Deus, é porque é de lá que nós viemos. Nós, espíritos, não nós, carne. Porque essa carne, ela é inimiga de Deus. Ela não obedece às leis de Deus. É muito simples, abençoado. Quando você estuda a palavra, sem religião interferindo. É muito simples. 31 de Efésios 4. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritarias, aquelas gritarias que existem dentro dos templos, e calúnia, bem como de toda a maldade. 32. Seja bondoso e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aí eles falam que temos ainda que estar pedindo perdão, sendo que já, nós nunca nascemos nesse estado de estar em condenação ou salvação. Nós já nascemos salvos, só esperando o dia da nossa redenção e estar para sempre com o Senhor dos Senhores. Olha o que está aqui em 1 Coríntios 10, 13. Olha o que está aqui. Não, isso está na sua Bíblia aí também. Está na sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Não sou eu que estou falando aqui, que a tentação é humana.
Não sou eu. Ai, mas e lá no Éden, no jardim do Éden? A serpente, o diabo que tentou lá, abençoado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tenho vídeo aí falando a serpente do Éden. Procura aí no canal Reconciliados em Cristo que você vai ver. Né? Não tem nada a ver o que falam por aí, que lá existiu o diabo. É um absurdo que estão fazendo por aí. Então, 1 de Coríntios, né? 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, ou seja, todas as tentações que vêm sobre nós são humanas. Que tipo de tentação são humanas? Um homem vê uma mulher vê um homem, as pessoas vê dinheiro, aquilo que não é dele, e começa a cobiçar, começa a cobiça, começa, digamos assim, o olho grande. Isso vem do interior das pessoas, não é diabo. Quantos? São 7 bilhões de pessoas em toda a terra. Como é que o diabo vai andar ao derredor, sendo que ele é só um? Isso o diabo da religião, né? Só que o diabo da religião é onipotente, onipresente, onisciente. O diabo nunca foi um ser, é adjetivo. O diabo é usado para simbolizar aquelas pessoas que se opõem à palavra de Deus, aquelas pessoas que se opõem a outra. E é assim, abençoado. Não existe. Tira isso da mente, acreditar que Deus permitiu que lá no seu trono um anjo se rebelou contra ele. Que Deus é esse? Nunca existiu isso. Nunca. Isso é blasfêmia. Isso é um absurdo. As pessoas acreditar nisso. E quando a gente fala que não acredita nisso, as pessoas acreditam mais no diabo do que em Deus. Por que não para pensar e fala, isso é impossível? Uma coisa dessa é impossível. Alguém, um anjo se rebelar contra Deus lá no seu trono. Isso é um absurdo. Isso jamais... Pare e raciocina para você ver. Você que acredita que Deus é soberano, que Deus é onipotente, que Deus é maravilhoso, e você acredita nisso. Isso é um absurdo. Olha o que está dizendo Tiago 1:14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. Cadê o diabo? 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Quantas pessoas não estão mortas espiritualmente porque acreditam num ser chamado diabo para eles lá, que isso nunca existiu? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Digo melhor, não espiritualmente, porque espírito não morre, né? Mentalmente, no entendimento. Quantas pessoas estão mortas mentalmente, no entendimento? Quantas? Melhor dizendo, né? Quantas pessoas estão mortas no entendimento? Olha o que está dizendo Tiago 1:14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. O que aconteceu lá no jardim do Éden? Você que acabou de ouvir isso daqui. Foram atraídos pelas suas próprias concupiscências. Adão e Eva foram atraídos. Deus falou, não coma desse fruto aqui, por isso. Não. Opa, a concupiscência veio e atraiu, eles morreram. Morreram espiritualmente. Morreram espiritualmente. Então, eles foram atraídos pelas próprias concupiscências. Mas então quer dizer que lá no jardim do Éden já havia concupiscência. O mal estava lá. A árvore do jardim, a árvore do bem e do mal já estava lá. Isso, não que a obra de Deus falhou, não que Adão e Eva, digamos assim, comprometeu a obra de Deus. Não que Adão e Eva mudou o curso do intento de Deus. Não que eles fizeram isso. Não que eles fizessem com que desse errado o propósito dele. Mas tudo isso aconteceu
de acordo com a vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que eles conhecessem o bem e o mal. Foi. Foi da vontade dele. Como que você conhece o calor sem ter o frio? Como que você conhece a escuridão sem ter a luz? Como que você conhece o amor sem o ódio? Como? Como que você conhece? Como que você conhece a dor se não tem algo para te acalentar? Tudo isso. Como que você vai conhecer que Deus é poderoso se você vê que você não precisa dele? Já pensou, pessoal? Como é que você vai saber que Deus é poderoso, que fez tudo? Se você olhar e falar, não, eu sou igual a ele, eu faço tudo. Eu estou aqui, eu nunca mais vou morrer, eu não sinto fome, eu sou igual a ele. Como, abençoado? Não tem como. Isso é um absurdo. Isso foi tudo dentro do propósito de Deus. Deus não falha. Deus não falha. O próprio sistema religioso diz que Deus não falha e ao mesmo tempo fala que Deus falhou quando lá no paraíso, lá no trono dele, um anjo se rebelou e foi jogado aqui na terra. Estão falando que Deus falhou. Mas a palavra de Deus está muito clara. Certa vez Jesus falou, vocês não crêem porque vocês não são minhas ovelhas. E se o sistema ainda se considera ovelhas e vocês não crêem, então é porque vocês também podem não ser ovelha de Deus. Mas eu sei que vocês é. Eu estou falando isso aí dentro de um contexto religioso, mas dentro de um contexto do poder de Deus, da graça de Deus, vocês são santos, vocês são da família de Deus, nós somos da família de Deus, nós somos santos da família de Deus, nós temos liberdade para ir ao Pai, para conversar com o Pai, nós temos liberdade, pelo novo vivo caminho que o Messias nos inaugurou. Leia Efésios 2, do 14 em diante, para vocês verem. Vamos continuar. 1 João 2,15 a seguir. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e as soberbas da vida, não é do Pai, mas do mundo. Pedro, quando disse para Jesus, de modo algum, Senhor, que Jesus falou, para trás de mim, Satanás, ele estava fazendo o contrário disso aqui, ó, amando mais o mundo do que as coisas de Deus. Ele não estava pensando nas coisas de cima. Não era diabo ali, era a carne dele ativada. Era a carne dele, a vontade, a natureza humana dele em atividade ali. 17. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. As pessoas aí, mas está escrito, o diabo que anda em derredor. Agora eu te pergunto, quantos diabos, segundo o que são pregados dentro do sistema religioso, que eles acreditam que o diabo foi jogado aqui na terra, quantos diabos foram jogados? Foram um ou foram milhões? Ou foram bilhões? Mas foi jogado diabos e os anjos. Então vamos lá. Quantos anjos foram jogados? Foram bilhões? Se jogou um diabo, igual vocês acreditam que jogou um diabo, será que um diabo é igual a Deus, que anda em derredor? Que é onipotente, onipresente, onisciente? Será que ele está em todo lugar?
em volta de 7 bilhões de habitantes. Esse diabo que o sistema prega, será que é igual a Deus? Isso é uma blasfêmia. 7 bilhões de habitantes existem no planeta Terra. E só jogou um diabo. De acordo com o sistema religioso. Mas de acordo com nós, em graça, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Nunca, 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 nunca. Isso eu não gosto nem de pensar nisso. Mas como eu tenho aqui que gravar as mensagens, eu tenho que falar. Isso nunca aconteceu. Lá um dia, no início de tudo, um anjo rebelar contra Deus e ele jogar aqui na terra. Isso nunca aconteceu. Isso não cabe aqui. Não cabe. É limitar Deus. É colocar Deus limitado, porque algo lá deu errado. Ou seja, os planos dele falhou. É Deus falhando. É assim que estão dizendo? Isso não cabe. Mas o diabo que anda em derredor. Agora nós vamos falar para você. Qual o diabo que anda ao nosso derredor? Sede sóbrio, ou beba pouco. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa. Abra sua Bíblia em Gálatas 5,19. Vou mostrar para você qual o diabo que anda ao nosso derredor. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne, e as obras da carne, ou são as obras do diabo? Aí de repente vem o sistema costurar agora. Costurando, vai costurando. Aqui está falando as obras da carne. São manifestas, as quais são o adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. É o diabo ou são obras da carne? Nós lemos anteriormente que cada um é atraído pelas suas próprias concupiscências. Concupiscências essas que combinam com esse comportamento aqui. Concupiscência que encaixa nesse comportamento aqui. Não, mas isso aí é a obra do diabo. Tudo bem. Aí eu te pergunto, aqui fala de homicídio, me aponta um dentro das escrituras que o diabo matou. Um só. Só um. Lá tem que Deus abriu o mar vermelho e depois fechou matando um punhado de gente. Lá tem que Deus matou todos, o anjo da morte, né? Permitido por Deus, que foi ele que enviou. Matou os primogênitos dos egípcios, tudinho. Até dos animais. Sodoma e Gomorra também foi Deus. E tantas outras passagens aí, em que fizeram descer fogo do céu e matar muita gente. Eu te pergunto, me aponta apenas um que o diabo matou. Apenas um, dentro das escrituras. Mas antes de você apontar leia o contexto, leia o antes, durante e depois. Não venha só falar assim, aqui em Jó. Aqui em Jó. Ao dia que os filhos de Deus, os dias que foram ter com o Senhor, veio também Satanás. Mas ele foi expulso de lá e depois ele volta lá ainda. Leia com bastante atenção, que não é o diabo ali. O próprio Jó fala, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele fala claramente, não é o diabo ali. Aí eu te pergunto, no dia que os filhos de Deus foram ter com o Senhor, veio também Satanás. Isso não é lá, isso é na terra. Isso nunca foi Satanás e Deus nunca chamou os anjos
As pessoas falam, não, esses filhos de Deus são os anjos. Deus nunca chamou anjo de filho. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Deus nunca chamou anjo de filhos. Então por aí já, só para você ver que tem alguma coisa errada. Não vou entrar nesse contexto agora, já está bem longo aí o nosso vídeo, mas vamos lá. Vou ler de novo. E perguntando, é obra do diabo ou são obras da carne? Gálatas 5, 19, 20 e 21. É obra da carne. Porque nós lemos anteriormente, não vem tentação senão humana. As cobiças são de nós mesmos. São nossas mesmo. Agora, abra sua Bíblia em Romanos 8, 5, 6, 7 e 8. Romanos 8, 5. Vamos lá. Prestem bastante atenção. Porque o sistema faz uma manobra e te engana. E eu não tenho um compromisso com o sistema religioso. Tenho um compromisso com a verdade. E a verdade é essa daqui, ó. Olha aqui, Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito às leis de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, a carne, ela é inimiga de Deus, ela não faz a vontade de Deus. Talvez você nem percebeu, mas se você já percebeu, deixa aí nos comentários. Se você não percebeu, vê que muitas das vezes nós sabemos que algo que nós estamos pensando em fazer, ou fazendo, ou que fez, algo dentro de nós nos incomoda. Não deveria ter feito. Olha, isso aqui você não pode fazer. Olha, eu não posso nem pensar em fazer isso. Dentro de nós tem isso. É o Espírito Santo de Deus degladiando aqui com a nossa carne. Porque ela se opõe. Ela é inimizade contra Deus. Ela não aceita as leis de Deus. Essa carne aqui não é um ser por aí chamado diabo. Então o diabo é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. É aquele que se opõe, é aquele que é contra. Dentro da cultura judaica, diabo é isso. Diabo é isso. E quando a pessoa souber que tudo que ela está fazendo não é obra de diabo, é da vontade dela mesmo, ela vai falar, eu não vou fazer isso não, porque não vai ter desculpa aqui não. Não vai ter desculpa para me falar que isso aqui foi o diabo que fez e pronto. Não, abençoado. Se você pensa em matar, roubar, fazer qualquer coisa e jogar a culpa no diabo, você está fazendo isso é porque você quer. É vontade sua. Não existe esse tal diabo. Porque se existisse, era muito fácil as pessoas fazer coisa errada, é o diabo. O marido trai a mulher trai o marido, é o diabo que fez. Aí fica de boa, o diabo já foi embora, agora vem cá. Amanhã o diabo está de novo. Então quando você souber que não existe isso, quando você souber que não existe isso, eu não posso beber e brigar no boteco, porque não tem diabo que não é culpa dele, não é vontade minha. Eu não posso trair minha esposa não pode... E a esposa, eu não posso trair meu marido, porque não é diabo não, isso aqui é meu mesmo. Fica fácil. Você para de fazer coisa errada. Eu não vou matar porque não é diabo que está me empurrando para isso não. Não vou roubar porque não é diabo não. É eu mesmo. Simples assim. Vou ler de novo. 1 de Coríntios 10, 13. Não vem sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape. Porque para que possais suportar. Ou seja, com a tentação que vem,
pode ter certeza, eu creio na palavra, vem o escape. Então você não escapa porque você não quer. E se você disser que é diabo, não é. É porque você quer. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências, não é diabo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quantas pessoas estão mortas no entendimento aí? Quantas? Isso por quê? O sistema religioso joga tudo no diabo. Tudo no diabo. A pessoa faz o que quer lá dentro do sistema religioso. Trai, mata, depois vem. Não, eu vou reconciliar. Me reconciliei. Não, tá beleza. Amanhã tá fazendo o mesmo. Não, é o diabo. Ó, você tem que vigiar, você tem que jejuar, porque não sei o que tem. Porque senão, o diabo tá furioso. Não é não, abençoado. Não é o diabo não. O diabo é isso aqui, ó. Essa carne aqui, ó, que ela não obedece às leis de Deus. Paulo disse, estais morto para o pecado. Ponha isso na tua consciência. Ó, eu não posso fazer isso porque isso é pecado. O pecado era a transgressão da lei. Mas, tudo bem. Vamos dizer pecado. Hoje nós não estamos em pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. 1 João 3,4. Pecado era a transgressão da lei. Então, nós não estamos mais em pecado. Cristo levou os pecados do mundo. E nós não nascemos debaixo da lei. Para que nós estamos em pecado, nós tínhamos que ter nascido debaixo da lei. Então, nós não estamos debaixo da lei. É simples assim. Então, hoje que nós cometemos de falhas aqui, é de nossa vontade. É de nossa vontade. Quero agradecer o irmão aí, não vou falar o nome dele, porque eu não sei se pode aqui, né? Amado Ivan, isso é muito boa, este ensinamento. Então, abençoado, ponha isso na tua cabeça. Não existe diabo. Eu, graças a Deus, quando eu consegui entender isso, eu freiei as minhas atividades. Fazer coisa errada, não faço. Acabou. Porque eu não posso pôr culpa em mais ninguém. Não posso. Acabou. Se eu chegar para minha esposa e falar que eu fiz coisa errada porque o diabo me... Ela já está sabendo, ela não acredita nisso. Ela não vai acreditar nisso. Não existe diabo não, rapaz. Isso é safadeza sua. Ela não vai acreditar. Então, dentro desse entendimento, acabou. Eu não posso errar, porque se eu errar, não tem desculpa. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Mas temos que estar vigilante. Fugir do diabo. Fugir da carne, né? Fugir da carne que é inimiga de Deus. É simples assim. O dia que você entender isso, você vai viver melhor. Primeiro, vai dormir tranquilo, com a consciência tranquila, sabendo que não existe diabo para te tirar o sono. Não vai fazer coisas erradas, porque você sabe que não tem diabo para você culpar. Eu imagino quantas pessoas estão dentro dos presídios. Quantas pessoas estão dentro dos presídios já se entregou ao mundo do crime, ao mundo da droga, da prostituição, porque falou assim, não tem jeito, eu vou para o inferno mesmo, Deus já virou as costas para mim, o diabo já está me esperando, acabou, eu não dou conta. Por quê? O sistema religioso falou, o diabo anda em derredor, o diabo faz isso, o diabo faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. A pessoa fala, não dou conta de viver de acordo com o sistema religioso, não dou conta. Aí ela mergulha no mundo do crime, da prostituição, fazendo o que não deve. O dia que ela souber que nada disso é o diabo que faz, que é dela mesmo, eu duvido. Se ela realmente for uma pessoa que crê na palavra de Deus, eu duvido que essa pessoa continue errando. Eu duvido. Se ela realmente crê na palavra de Deus, eu duvido. Então, com essa mensagem, eu termino mais uma live, esperando que, se essa mensagem foi edificante para você,
para mais alguma pessoa. Se inscreva no canal Reconciliados em Cristo. Eu estou gravando aqui no Facebook, mas daqui a pouco eu vou postar lá no YouTube. Canal Reconciliados em Cristo. Vou deixar o link aí na descrição daqui a pouquinho. Para quem não é inscrito, se inscrever, deixar um comentário. Vamos compartilhar para mais pessoas. Para que mais pessoas possam estar aí crescendo no conhecimento. O Abado fez um aí. Amado Ivan, queria fazer uma pergunta, se posso. Quando Deus estava reunido com seus filhos lá no livro de Satanás, chegou juntos quem era este filho de Deus. Olha, abençoado, eu tenho que ver aonde é que está escrito aí. Se for em Jó, qualquer hora eu vou fazer um vídeo falando sobre isso daí. Porque a palavra de Deus diz que Deus nunca chamou os anjos de filho. Então aquilo ali não tem nada a ver com os filhos de Deus. Entendeu? E se eu não me engano, eu tenho uma mensagem dizendo a respeito disso lá no YouTube. Se eu não tiver, depois eu posso até estar gravando um vídeo falando acerca dessa passagem aí. Se o abençoado puder pôr o versículo aí para mim, eu acho que é Jó 1,6. Se eu não me engano, é isso aí mesmo. Acho que é Jó 1,6. Não tem nada a ver aquilo ali com filhos de Deus e Satanás voltado lá. Não tem nada a ver. Entendeu? Eu sei que é muito complicado, porque o sistema durante anos, séculos, vem pregando isso daí. Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem isso aí. Mas é preciso, é necessário que as pessoas saiam desse engano. É necessário. Saia desse engano. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui, quer ver? Se é Jó mesmo. Aguarda aí que nós vamos ver se nós... Se for o que eu estou pensando, deve ser Jó 1,6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu não sei se for essa aqui, né? Se for, qualquer hora eu vou estar fazendo um vídeo falando acerca disso daí. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma pequena resposta para isso daí. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É muita coisa, abençoado. Às vezes a gente não... tem uma... Deixa eu ver aqui. Eu não achei aqui não, no momento agora, mas eu quero fazer um vídeo falando acerca disso daí, né? Que Deus, a palavra de Deus diz que Deus nunca chamou os anjos de filhos. Então, se Ele nunca chamou, então há de um estudo mais profundo sobre isso aí. Mas eu tenho um vídeo lá no canal Reconciliados em Cristo que fala da tentação de Jó, né? Vou pesquisar aqui mais uma vez. Hebreus. Acho que vamos ver aqui Hebreus 1:5.
Olha aqui o que está dizendo aqui em Hebreus 1,5. Por quê? O qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou outra vez, eu lhes serei por pai e eles me será por filhos. Então, abençoado, Hebreus 1,6. Então ali, em Jó 1,6, é outro entendimento. É outro entendimento. Depois eu vou ver se eu acho o vídeo aí que eu fiz aí acerca de Jó e deixo também na descrição. Se eu não esquecer, os irmãos podem estar cobrando aí. Então, de acordo com esse entendimento aqui, já cai por terra aquela passagem de Jó, né? E outra coisa também, como eu vou acreditar que Deus, os anjos foi ter com Deus? Olha, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, para que os anjos vai lá em Deus? Vamos entender dessa forma. Para receber instrução de Deus. Para e pensa. Vê se encaixa. Não, Deus, o sistema religioso fala, Deus é potente, é poderoso, é tudo isso, tudo isso. Mas aí entende que os anjos um dia, que os filhos de Deus foram ter com o Senhor, tal, tal. Olha, se Deus é tudo isso, onipotente, onipresente, onisciência, dá instrução para os anjos de lá mesmo, de onde ele está. Simples assim. E tantas outras coisas que a gente pode extrair dessas passagens. Eu vou estar fazendo um estudo sobre isso daí, e em breve a gente vai estar postando aí, para que mais pessoas tomem conhecimento. Assim como o irmão, eu não sei se isso era dúvida para ele, eu não sei se eu respondi tudo para ele, eu acredito que eu não respondi, que falta muita coisa aqui ainda para a gente explicar a respeito dessas passagens. Logo a gente pode estar fazendo um estudo sobre isso daí. Mas uma coisa eu te digo, ali não era diabo coisa alguma, não era. Deixa eu ver aqui. O próprio Jó disse, né, que Deus deu, ele mesmo tomou. Porque Deus... no momento agora, eu não lembrei que não. Pois é, abençoado, eu vou... Amado, eu queria saber quem eram esses filhos. Em breve eu estarei falando aí, porque dentro do livro de Jó, tem muitas pessoas, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, vou dar uma entrada nesse assunto agora, para o irmão ver. Só um pouquinho aí, para o irmão ter um pouquinho de noção. Você já vai perceber quem são esses filhos que foram lá. Olha aqui, presta atenção. Jó 1,6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Eu vou começar mais na frente aqui, para ficar mais... para ficar mais fácil. Vou começar no verso 13 de Jó 1. E sucedeu um dia em que os filhos... sucedeu o quê? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, os filhos de Jó, comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Preste bastante atenção. Veio um mensageiro a Jó. Está vendo o anjo? Ele disse: os bois lavram, os jumentos pastam juntos, e a eles. Então, e deram sobre eles os sabeus. Olha aqui. E deram sobre eles os sabeus. Olha o Satanás aqui. Está entendendo, pessoal? É o que nós falamos durante o vídeo ali. Satanás é aquele acusador, adversário, opositor. E os tomaram, e os servos feriram os fios da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Olha aqui, só ele, interessante, né?
Só ele escapou. Houve uma briga lá e tal, mataram os filhos de Jó, só ele escapou. E não para por aí. Estando este ainda falando, veio outro e disse ao outro anjo aqui: fogo de Deus, não foi do diabo. Caiu do céu, não caiu o fogo de Deus do caldeirão do diabo que derramou. E queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Aos filhos de Deus aqui, tá vendo? Então por isso que para mim responder tudo aqui agora, é muito complexo. Porque tem outros versículos aqui que a gente tem que usar isso aí. Mas eu acho que aqui já deu um pouquinho para a gente entender. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas, olha aqui, ordenando os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Está vendo, abençoado? Os anjos aqui, está vendo que isso que está acontecendo não é lá no paraíso, lá na casa de Deus? Só que, se a pessoa falar, não, insistir que isso aqui aconteceu lá, não tem cabimento. Não tem cabimento. Só Deus é Deus. Então, isso aqui é uma pequena introdução do que realmente aconteceu ali. E outra, o livro de Jó, ele não é um livro doutrinário, ele é um livro profético. Entendemos que isso aqui não foi literal, né? Entendemos que isso aqui não foi literal, principalmente igual o sistema prega. Então, aqui tem muitas coisas aqui que destroem o sistema religioso, que vai contra o que o sistema religioso prega. Então, abençoado, em breve aí eu estarei fazendo uma mensagem assim mais detalhada desse assunto aqui. Mas desde já, eu te digo, não é diabo que destruiu a vida de Jó. Não é. É Deus, o próprio Deus. Foi ele que destruiu Sodoma e Gomorra. Foi ele que abriu e fechou o Mar Vermelho, que matou o faraó e os seus soldados. Foi ele que matou os primogênitos. Esse é o Deus soberano. Algumas pessoas falam, mas Deus é muito mau, Deus é covarde, porque ele fez tudo isso é dele. Deus não tem natureza humana para pensar igual nós, ter o sentimento que nós temos. Deus não é humano igual nós. Igual nós não, Deus não é humano. Os nossos sentimentos carnais não são os sentimentos de Deus. Totalmente diferente. Então, abençoado, estamos encerrando mais uma live aqui. Agradeço a cada um de vocês, agradeço o abençoado aí, Paulo Pires, né? Muito obrigado, fiquei feliz aí de ter interagido aí. Muito obrigado mesmo, de coração, porque isso é bom. Eu não sou o dono da verdade, com isso daí a gente aprende também, né? E é muito importante as pessoas participarem assim, como o irmão participou. Mas em breve estarei fazendo uma mensagem acerca dessa passagem. Eu já disse, eu tenho um vídeo lá, mas quero fazer outro aqui, porque em cima de um assunto a gente pode trazer outros tantos, né? Outros tantos, igual esse que eu acabei de falar aqui mesmo. Em cima desse tema, a mente ativada, a mente de Cristo ativada, nos dá outro entendimento de outra forma. Isso é muito bom. Não que a palavra mudou, mas o nosso entendimento avançou. Então, estamos encerrando. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado ao irmão que participou aí na live. Se não é inscrito no canal, vou deixar o link aí. Se inscreva, vamos crescer junto no conhecimento. Quem já é inscrito, muito obrigado. Reconciliados em Cristo. Ative o sininho para quando a gente postar novas mensagens, o YouTube informar vocês. Graça e paz, graça e paz.